Olá, o meu nome é Padre Antônio Vargas. Tenho 58 anos e sou sacerdote católico em Los Angeles, Califórnia. O que vou contar esta noite é algo que jurei diante de Deus, da Virgem Maria e de todos os santos do céu, que diria a verdade completa. Juro pelo meu sacerdócio de 32 anos que cada palavra que ouvirão é real. Juro pelo sangue de Cristo que não vou exagerar nem inventar nada. E juro pela minha própria vida que o que aconteceu na noite de 12 de outubro de 2023 na minha igreja de Nossa Senhora de Guadalupe não tem explicação humana possível. Nessa noite, 12 balas foram disparadas diretamente contra o meu peito. 12 balas a menos de 3 metros de distância. 12 balas que deveriam ter me matado instantaneamente. Mas irmão, irmã, estou aqui diante de ti. Vivo sem uma única cicatriz, sem um único arranhão. Os buracos dessas balas estão nas paredes da minha igreja, estão no chão, estão nos bancos de madeira, mas nenhuma tocou o meu corpo. Nenhuma. A polícia de Los Angeles não conseguiu explicar. O FBI investigou durante semanas e encerrou o caso como inexplicável. Os médicos legistas disseram que era fisicamente impossível que eu estivesse vivo, mas aqui estou e sei exatamente por que estou vivo. Sei exatamente quem me protegeu nessa noite. Era a noite dedicada a Carlo Acutis, o jovem beato italiano que morreu aos 15 anos. Estávamos a rezar pela sua intercessão quando 5 homens armados entraram a gritar que iam acabar com o que eles chamavam de mentira da religião. E o que aconteceu depois, irmão e irmã, o que esses homens viram, o que toda a minha congregação presenciou, é algo que mudou a vida de mais de 200 pessoas para sempre, incluindo 2 dos atacantes que hoje são católicos devotos. Mas para que entendas completamente o que aconteceu nessa noite, preciso levar-te ao início. Preciso contar como cheguei a conhecer Carlo Acutis, como a sua história transformou o meu ministério e por que um grupo de homens decidiu que eu devia morrer por pregar sobre ele. Tudo começou 3 anos antes do ataque, quando uma mãe mexicana desesperada chegou ao meu escritório com uma fotografia nas suas mãos trêmulas. Era outubro de 2020, quando Guadalupe Morales entrou na minha paróquia a chorar. O seu filho de 16 anos, Ângel, tinha sido diagnosticado com um tumor cerebral maligno. Os médicos tinham lhe dado 3 meses de vida. Guadalupe tinha ouvido falar sobre a beatificação de Carlo Acutis, que acabara de ocorrer na Itália, e perguntou-me se podíamos rezar juntos pela sua intercessão. Eu conhecia vagamente a história de Carlo, mas não profundamente. Nessa noite, depois que Guadalupe foi embora, investiguei tudo sobre este adolescente italiano. Li sobre o seu amor pela Eucaristia, sobre o seu site documentando milagres, sobre a sua morte aos 15 anos por leucemia, sobre o seu corpo incorrupto em Assis. Algo na sua história comoveu-me profundamente. Aqui havia um jovem da era digital, um menino que jogava videojogos e amava super-heróis, mas que também se levantava todas as manhãs às 5 para ir à missa. Um jovem que disse que a Eucaristia era a sua autoestrada para o céu. Decidi começar uma vigília mensal dedicada a Carlo na minha paróquia. Todo dia 12 de cada mês, em honra à sua morte, a 12 de outubro, reuniríamos a comunidade para rezar. As primeiras vigílias foram pequenas, 20 pessoas, talvez 30. Mas algo começou a acontecer na nossa comunidade que não posso explicar de outra maneira, a não ser como graça divina. Guadalupe continuou a vir todos os meses, rezando pelo seu filho Ângel. E em fevereiro de 2021, 4 meses depois de começar as vigílias, Ângel entrou a caminhar na minha igreja. O tumor tinha desaparecido. Os médicos no Hospital Cedars-Sinai não tinham explicação. Fizeram exames repetidamente. O tumor simplesmente já não estava lá. Quando a notícia se espalhou pela comunidade latina de Los Angeles, as vigílias começaram a crescer. 50 pessoas, depois 100, depois 200. Famílias traziam fotografias dos seus doentes. Mães traziam roupas dos seus filhos viciados em drogas. Pais traziam as correntes dos seus filhos presos e mês após mês, testemunho após testemunho, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Nem todos recebiam milagres físicos, mas todos recebiam algo. Paz, esperança, conversão. A igreja de Nossa Senhora de Guadalupe estava a converter-se num santuário de fé no meio de uma cidade que muitos consideravam perdida, mas com a luz vem sempre a escuridão que quer apagá-la. Em Los Angeles existe um grupo que se autodenomina Free Minds LA. São ateus militantes, mas não do tipo que simplesmente não acredita e vive a sua vida em paz. São do tipo que odeia ativamente a religião e quer destruí-la. O seu líder, um homem que se fazia chamar Derek Stone, tinha declarado publicamente nas suas redes sociais que as igrejas eram centros de lavagem cerebral e que nós, sacerdotes, éramos criminosos que deviam ser eliminados.
Durante meses, este grupo tinha protestado fora de diferentes igrejas em Los Angeles. Gritavam blasfêmias durante as missas, partiam janelas, pintavam grafitis satânicos nas paredes. A polícia detinha-os, mas as leis de liberdade de expressão protegiam-nos de consequências sérias. Quando ouviram falar sobre os supostos milagres na minha paróquia, quando viram as reportagens nas notícias locais sobre Angel e o seu tumor desaparecido, decidiram que nós seríamos o seu próximo alvo. E não queriam apenas protestar. Segundo o que a polícia descobriu depois, tinham planejado algo muito mais sinistro. O dia 12 de outubro de 2023 amanheceu lindo em Los Angeles. O céu estava limpo. O sol brilhava com aquela luz dourada característica do outono californiano. Levantei-me cedo, como sempre, às 5 da manhã para fazer a minha hora santa antes das atividades do dia. Enquanto estava ajoelhado frente ao Santíssimo Sacramento na capela vazia, senti algo estranho, uma inquietação no meu espírito que não conseguia identificar. Tinha aprendido nas minhas décadas de sacerdócio a prestar atenção a estas sensações. Às vezes, o Espírito Santo adverte-nos de perigos que a nossa mente consciente não pode perceber. Rezei com mais intensidade naquela manhã. Pedi proteção para essa minha paróquia, para a minha congregação, para todos os que viriam nessa noite à vigília de Carlo Acutis. Não sabia exatamente por que estava a pedir proteção tão fervorosamente, mas algo dentro de mim sabia que precisaríamos. Terminei a minha oração, celebrei a missa matinal com as 15 avózinhas que vinham todos os dias e comecei os preparativos para a vigília noturna. A vigília estava programada para começar às 8 da noite. Desde as 6, os fiéis começaram a chegar. Famílias inteiras com crianças pequenas, jovens universitários que tinham encontrado esperança na história de Carlo. Idosos que caminhavam com dificuldade, mas que não perdiam nem uma só vigília. Vi Guadalupe chegar com o seu filho Angel, agora com 19 anos completamente saudável, estudando medicina porque queria dedicar a sua vida a ajudar outros como ele tinha sido ajudado. Vi Roberto Hernandes, um ex-membro de gangue que tinha encontrado Cristo na nossa paróquia depois que a sua mãe rezou por ele durante uma das nossas vigílias. Vi Maria Sanches, uma avó de 67 anos que nunca faltava e que sempre se sentava no primeiro banco. Pelas 8 da noite havia mais de 200 pessoas na igreja. O ambiente era de paz profunda. As velas estavam acesas. O incenso perfumava o ar. A imagem de Carlo Acutis, uma fotografia grande onde aparece a sorrir com o seu característico moletom azul, estava colocada junto ao altar. Comecei a vigília com a oração do terço. 200 vozes uniram-se em oração, enchendo o espaço sagrado com o murmúrio reconfortante da Ave Maria. Depois do terço, expus o Santíssimo Sacramento para a adoração eucarística. Este era o coração das nossas vigílias, porque Carlos sempre tinha dito que a Eucaristia era o centro de tudo. Enquanto os fiéis adoravam em silêncio, eu ajoelhei-me frente ao altar, perdido em contemplação. O relógio marcava as 9h45 da noite. Em 2 minutos a minha vida mudaria para sempre. Não ouvi quando as portas se abriram. A primeira indicação de que algo estava errado foi um grito cheio de ódio que cortou o silêncio sagrado como uma faca. Levantei os olhos e vi 5 homens vestidos completamente de preto parados na entrada da minha igreja. O líder, que depois soube que era Derek Stone, tinha uma arma em cada mão. Os outros 4 também estavam armados. Atrás de mim ouvi os gritos de terror da minha congregação. Derek Stone caminhou pelo corredor central da minha igreja com um sorriso que só posso descrever como demoníaco. Os seus olhos não pareciam humanos. Havia algo vazio neles, algo escuro que me gelou o sangue. Esta noite vamos demonstrar que o seu Deus não existe, gritou enquanto caminhava na minha direção. Esta noite vamos provar que os milagres são mentiras. Vamos matar o seu sacerdote e o seu Deus não vai fazer nada para salvá-lo porque não pode, porque não existe. Os outros 4 homens dispersaram-se pela igreja apontando as suas armas para a congregação. Mulheres gritavam, crianças choravam. Vi Roberto Hernandes levantar-se do seu banco, provavelmente por instinto dos seus anos nas gangues. Mas um dos atacantes apontou-lhe diretamente e ordenou que se sentasse. Tudo o que fui capaz de fazer foi ficar de pé frente ao altar, entre os atacantes e o Santíssimo Sacramento exposto. Se iam profanar a Eucaristia, teriam que passar sobre o meu corpo morto. Essa foi a minha decisão naquele momento. Morreria protegendo a Cristo. Derek parou a menos de 3 metros de onde eu estava. Podia ver cada detalhe do seu rosto. A barba descuidada, as tatuagens no pescoço, os olhos injetados de sangue. Apontou ambas as armas diretamente para o meu peito. Vamos ver se o teu Carlo Acutis te salva agora, padre, disse com desprezo, pronunciando o nome de Carlo como se fosse uma maldição. Disparou a primeira bala. Ouvi o estrondo ensurdecedor do disparo.
Vi o clarão sair do cano, mas não senti nada, nem impacto, nem dor, nada. Derek pareceu confuso por um segundo. Disparou de novo, e outra vez, e outra vez. Cada disparo era como um trovão dentro da igreja. Os gritos da congregação misturavam-se com as explosões, mas eu continuava de pé, imóvel, sem uma gota de sangue. Derek esvaziou as suas 2 armas, 12 balas no total, 12 disparos a queima-roupa que deveriam ter me destroçado o peito, o coração, os pulmões. Mas eu continuava vivo, completamente ileso. O que aconteceu depois é algo que mais de 200 pessoas podem confirmar. Derek Stone ficou paralisado, olhando para mim com uma expressão de terror absoluto. As suas mãos começaram a tremer tão violentamente que deixou cair ambas as armas no chão de mármore. Mas não olhava para mim exatamente. Olhava para algo à minha frente, algo entre ele e eu, que aparentemente só ele podia ver com clareza. O seu rosto ficou branco como papel. Os seus lábios tremiam sem poder formar palavras. E então um dos outros atacantes, um homem mais jovem que depois soube que se chamava Marcus Johnson, começou a gritar. Não era um grito de fúria como antes, era um grito de terror puro. "Há alguém aí?" gritava apontando para onde eu estava. "Há um rapaz parado à frente do padre. Estou a vê-lo. Tem luz à volta dele. Está a olhar para mim." Marcus deixou cair a sua arma. Também caiu de joelhos no corredor da igreja, soluçando como uma criança pequena. Um homem que tinha entrado disposto a matar, agora estava ajoelhado, a chorar, completamente destruído por algo que tinha visto. Eu não vi nada com os meus olhos físicos. Não vi nenhuma figura luminosa à minha frente. Mas senti algo, uma presença quente, protetora, poderosa. Era como estar envolvido num abraço invisível que me dizia que tudo ficaria bem, que não tivesse medo, que o céu estava presente naquele momento. Os outros 3 atacantes reagiram de maneiras diferentes. Um simplesmente fugiu a correr pela porta lateral, deixando a sua arma abandonada num banco. Os outros 2 pareciam congelados, incapazes de se mover, como se uma força invisível os mantivesse no lugar. Derek Stone tentou agachar-se para apanhar as suas armas do chão, mas no momento em que os seus dedos tocaram no metal, algo aconteceu que todos na igreja viram claramente. O seu corpo sacudiu-se violentamente como se tivesse recebido uma descarga elétrica. Caiu para trás e ficou estendido no chão, completamente imóvel. Os seus olhos estavam abertos, mas não se movia. Não conseguia mover-se. Depois, os médicos confirmariam que tinha sofrido uma paralisia instantânea da cintura para baixo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém na igreja se movia. Ninguém falava. Apenas se ouviam os soluços de Marcus Johnson ajoelhado no corredor e a respiração pesada dos fiéis que tentavam processar o que acabavam de presenciar. Eu mesmo estava em choque. Olhei para baixo, para o meu peito, esperando ver sangue, esperando ver feridas que talvez não sentisse pela adrenalina, mas não havia nada. A minha batina preta estava intacta, nem um buraco, nem uma marca. Lentamente caminhei até uma das paredes laterais da igreja. Ali, à altura onde tinha estado o meu peito segundos antes, havia 3 buracos de bala perfeitamente visíveis na madeira antiga. Caminhei para o outro lado. Mais buracos. No chão em frente ao altar havia cápsulas de bala espalhadas. Num dos bancos próximos, uma bala tinha ficado incrustada no encosto, exatamente na trajetória onde deveria ter atravessado o meu corpo primeiro. Alguém finalmente ligou para o 911. Em minutos, a igreja estava cheia de polícias, paramédicos, jornalistas que tinham ouvido o relato de disparos. Os paramédicos examinaram-me completamente. A minha pressão arterial estava normal. O meu coração batia com regularidade, não tinha nenhum arranhão. O paramédico que me examinou, um homem jovem que claramente não era religioso, olhou para mim com uma mistura de confusão e algo que parecia medo. "Senhor", disse-me em voz baixa, "trabalho em emergências há 8 anos. Vi ferimentos de bala de todo o tipo. Não entendo como o senhor está vivo. Segundo a cena, segundo as cápsulas, segundo os impactos nas paredes, o senhor recebeu pelo menos 12 disparos diretos. É fisicamente impossível que não tenha nenhum ferimento." Eu não tinha resposta para ele que pudesse entender da sua perspectiva científica. Só pude apontar para a imagem de Carlo Acutis, que continuava junto ao altar, iluminada pelas velas que milagrosamente não se tinham apagado durante todo o caos. Derek Stone foi levado para o hospital numa maca, paralisado da cintura para baixo. Os médicos nunca encontraram uma causa física para a sua paralisia. Não havia lesão na coluna. Não havia dano neurológico visível, simplesmente não conseguia mover as pernas. Marcus Johnson foi preso, mas na viatura a caminho da esquadra disse ao oficial algo que depois vazou para a imprensa. Vi um jovem parado à frente do padre. Tinha cabelo castanho, usava um moletom azul. Havia luz saindo dele. Não era deste mundo.
Vi-o tão claro como te vejo a ti. E quando olhou nos meus olhos, senti todo o peso de cada coisa má que fiz na minha vida. Senti que me estava a julgar, mas também a perdoar. Não consigo explicar. Nunca tinha sentido algo assim. Nessa noite, enquanto a polícia processava a cena do crime e os repórteres tiravam fotografias dos buracos de bala, eu ajoelhei-me frente ao altar e chorei. Chorei de gratidão, chorei de assombro e chorei porque sabia que Carlo Acutis do céu tinha protegido o seu sacerdote. Os dias seguintes ao ataque foram um turbilhão de investigações, entrevistas e caos mediático. A polícia de Los Angeles isolou a minha igreja durante 3 dias completos enquanto os peritos em balística examinavam cada centímetro do local. Contaram os buracos de bala nas paredes, no chão, nos bancos. Recuperaram as cápsulas, traçaram as trajetórias de cada disparo usando tecnologia laser. E quando terminaram a sua análise, o detetive principal do caso, um homem chamado James Morrison, com 25 anos de experiência, pediu para falar comigo em privado. Sentamo-nos no meu pequeno escritório atrás da sacristia. O detetive Morrison era claramente um homem que tinha visto tudo na sua carreira. Assassinatos, tiroteios em massa, violência de todo o tipo. Mas quando falou comigo, a sua voz tremia ligeiramente. Padre Vargas, disse-me olhando-me diretamente nos olhos. Na minha carreira, investiguei mais de 200 tiroteios. Reconstruí cenas onde as vítimas receberam 1 ou 2 balas. Vi milagres médicos onde alguém sobreviveu quando não deveria ter sobrevivido. Mas nunca, jamais na minha vida vi algo como isto. Segundo a nossa reconstrução, o senhor deveria ter pelo menos 8 impactos de bala no seu corpo. O detetive Morrison abriu uma pasta que trazia consigo e mostrou-me os diagramas que a sua equipa tinha criado. Havia linhas vermelhas que representavam as trajetórias das balas baseadas na posição das cápsulas e os impactos nas paredes. 6 dessas linhas vermelhas passavam diretamente através do espaço onde eu tinha estado parado. Olhe isto, padre, continuou o detetive apontando para os diagramas. Estas 6 balas deveriam tê-lo atravessado. Não há obstáculo entre o atirador e o senhor. Não há nada que pudesse ter desviado os projéteis. Mas as balas terminaram na parede atrás do senhor, de ambos os lados, em cima e embaixo. É como se algo as tivesse movido no ar. E fisicamente isso é impossível. As balas não mudam de direção sem um obstáculo. Não se desviam sozinhas. Não evitam as pessoas. Perguntei ao detetive se acreditava em Deus. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Padre, respondeu-me finalmente. Não sei em que acredito depois do que vi naquela igreja, mas sei que o que aconteceu aqui não tem explicação científica e isso aterra-me e fascina-me ao mesmo tempo. O FBI assumiu o caso, porque o classificaram como um potencial ato de terrorismo doméstico contra uma instituição religiosa. 2 agentes federais vieram entrevistar-me. Uma mulher séria chamada Agente Thompson e um homem mais velho chamado Agente Rivera. Fizeram-me as mesmas perguntas que a polícia local, mas com mais detalhes. Queriam saber sobre o grupo Free Minds LA, sobre as ameaças prévias, sobre qualquer comunicação que tivesse recebido antes do ataque. Contei-lhes tudo o que sabia, que era muito pouco. Nunca tinha tido contato direto com eles antes dessa noite. Só sabia da sua existência pelas notícias e pelos relatos de outras paróquias que tinham sofrido os seus protestos. Mas o que mais me impactou foi a conversa que tive com o agente Rivera no final da entrevista. Quando a sua colega saiu do escritório para fazer uma chamada, o agente Rivera aproximou-se de mim e falou em voz baixa. Padre, disse-me em espanhol com sotaque de algum país centro-americano. A minha avó era uma mulher muito devota. Ela sempre me dizia que os santos protegem os que os invocam. Eu deixei de acreditar há muitos anos, mas depois de ver este caso, estou a reconsiderar muitas coisas. Marcus Johnson, o atacante que tinha caído de joelhos a chorar na minha igreja, foi o primeiro a pedir para falar comigo. Estava detido na cadeia do condado de Los Angeles, aguardando julgamento por múltiplas acusações, incluindo tentativa de homicídio, terrorismo e posse ilegal de armas. O seu defensor público contactou-me 3 dias depois do ataque. Padre Vargas, disse-me por telefone. O meu cliente insiste em vê-lo. Diz que não consegue comer, não consegue dormir, não consegue fazer nada até falar consigo. Normalmente não recomendaria este tipo de contato entre uma vítima e o seu agressor. Mas honestamente nunca vi alguém tão desesperado. Diz que o senhor é a única pessoa que pode ajudá-lo a entender o que viu naquela noite. Aceitei visitá-lo. Alguns pensaram que eu estava louco. O meu bispo advertiu-me sobre as possíveis complicações legais, mas algo no meu coração dizia-me que este homem precisava ouvir sobre o perdão de Deus. E se Carlo Acutis me tinha protegido para algo, talvez fosse precisamente para este momento, para levar a luz de Cristo até aqueles que tinham querido destruí-la.
A cadeia do condado de Los Angeles é um lugar sombrio. Paredes cinzentas, luzes fluorescentes, o cheiro constante a desinfetante misturado com suor e desesperança. Quando me sentei em frente a Marcus Johnson na sala de visitas, mal pude reconhecer o homem que tinha entrado na minha igreja com uma arma na mão. O homem à minha frente estava destruído. Tinha olheiras escuras. Tinha perdido peso visivelmente em apenas alguns dias. As suas mãos tremiam constantemente. Padre, foi a primeira coisa que disse. A sua voz apenas um sussurro rouco. Não consigo tirá-lo da minha mente. Vejo-o cada vez que fecho os olhos. O rapaz de luz está a olhar-me constantemente. Não me julga com ódio, é pior do que isso. Olha-me com amor e esse amor queima-me por dentro porque não o mereço. Não mereço que ninguém me olhe assim depois de tudo o que fiz. Pedi a Marcus que me contasse exatamente o que tinha visto. Precisava ouvi-lo dos seus próprios lábios, sem intermediários, sem interpretações de terceiros. O que me descreveu deixou-me sem palavras. Marcus contou-me que quando Derek começou a disparar contra mim, ele estava parado a uns 5 metros à esquerda, apontando a sua própria arma para a congregação para mantê-los controlados. Ouvi os disparos de Derek, explicou Marcus com voz trêmula, um após o outro. E esperava ver o seu corpo cair, padre. Esperava ver sangue, mas o senhor não caía. E então viu. Primeiro pensei que fosse um reflexo das velas, algum tipo de ilusão de ótica, mas não era. Havia um jovem parado mesmo à sua frente, entre o senhor e o Derek. Era como se tivesse aparecido do nada. Tinha cabelo castanho ondulado. Usava um moletom azul daqueles com capuz, e havia luz saindo dele. Não luz como de uma lâmpada, era diferente. Era como se ele próprio fosse feito de luz. Perguntei a Marcos se o jovem tinha feito algo. Se tinha movido as mãos, se tinha falado. Marcos negou com a cabeça lentamente. Não fez nada, padre. Só estava ali parado, mas as balas não o atravessavam. Era como se fizessem ricochete nele, como se o corpo dele fosse um escudo. E então olhou para mim. Olhou-me diretamente nos olhos. O que Marcos descreveu depois foi uma experiência que só posso comparar com o que os místicos chamam de uma visão da alma. Quando aquele rapaz olhou para mim, continuou Marcos com lágrimas correndo pelo rosto. Vi toda a minha vida, não como um filme, era diferente. Senti cada coisa má que tinha feito. Senti a dor que causei à minha mãe quando me juntei ao grupo do Derek. Senti o medo das pessoas que tínhamos ameaçado noutras igrejas. Senti o terror das pessoas na sua paróquia naquela noite. Toda essa dor, todo esse medo que eu tinha causado, senti-o no meu próprio corpo como se me estivessem a esfaquear. Mas ao mesmo tempo, padre, ao mesmo tempo senti algo mais. Senti que aquele rapaz não me odiava. Senti que me amava a mim, um criminoso, um homem que tinha entrado para matar. E esse amor era insuportável porque eu sabia que não o merecia. Por isso caí de joelhos. Por isso não consegui continuar a segurar a arma. Esse amor quebrou-me completamente. Tirei a fotografia de Carlo Acutis que tinha trazido comigo e mostrei-a a Marcos. A reação de Marcos ao ver a fotografia foi imediata e visceral. O seu corpo inteiro estremeceu. Os seus olhos abriram-se enormemente. Recuou na cadeira como se a imagem pudesse fazer-lhe mal fisicamente. É ele, sussurrou com voz abafada. Esse é o rapaz que vi. Exatamente assim. O moletom azul, o cabelo, o sorriso. É ele, padre. É ele. Expliquei a Marcos quem era Carlo Acutis. Contei-lhe sobre a sua vida curta, mas extraordinária. Falei-lhe do seu amor pela Eucaristia, do seu trabalho documentando milagres, da sua morte aos 15 anos, da sua beatificação. Expliquei-lhe que a vigília que estávamos a celebrar naquela noite era em sua honra, que tínhamos estado a rezar especificamente pela sua intercessão quando eles atacaram. Marcos ouvia cada palavra como se a sua vida dependesse disso. E talvez dependesse. Um rapaz morto salvou a minha vida, disse finalmente Marcos. Um adolescente que morreu antes de eu nascer apareceu para protegê-lo a si e para me destruir a mim. Mas não me destruiu com ódio, padre. Destruiu-me com amor e não sei o que fazer com isso. Não sei como viver depois de experimentar algo assim. Comecei a visitar Marcos regularmente na prisão. Uma vez por semana, depois 2 vezes. Levei-lhe livros sobre a fé católica. Levei-lhe um terço que ele inicialmente não sabia como usar. Ensinei-lhe as orações básicas. O Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória. Era como ensinar a uma criança. Mas Marcos absorvia tudo com uma sede espiritual que raramente tinha visto. O seu advogado negociou um acordo com a promotoria.
Marcos declarou-se culpado de todas as acusações em troca de uma sentença reduzida e a promessa de testemunhar contra os outros membros do grupo. Mas o que mais impactou o juiz durante a audiência de sentença foi a mudança visível em Marcos. Este não é o mesmo homem que entrou naquela igreja, disse o juiz depois de ouvir os testemunhos. Vi muitos criminosos fingir arrependimento para obter sentenças mais leves, mas o que vejo no Senhor Johnson é diferente. Vejo uma transformação genuína e, honestamente, depois de ler os relatórios do que aconteceu naquela noite, eu mesmo não sei em que acreditar. Marcos foi sentenciado a 15 anos com possibilidade de liberdade condicional em 10. O caso de Derek Stone foi completamente diferente. Desde a noite do ataque, Derek não tinha dito nem uma única palavra. Nem com a polícia, nem com os médicos, nem com o seu advogado, nem com ninguém. Permanecia na sua cama de hospital, paralisado da cintura para baixo, olhando para o teto com uma expressão vazia que perturbava todos os que o viam. Os psiquiatras diagnosticaram-no com mutismo seletivo causado por trauma severo. Mas nenhum conseguia explicar que tipo de trauma poderia ter causado tal reação num homem que tinha passado anos pregando que não existia nada sobrenatural. As enfermeiras relatavam que Derek às vezes movia os lábios como se estivesse a falar com alguém invisível. Uma enfermeira católica contou-me que numa noite o ouviu sussurrar repetidamente as mesmas palavras. Os olhos. Os olhos estão a olhar para mim. Não consigo escapar dos olhos. Quando perguntei se podia visitá-lo, os médicos advertiram-me que qualquer estímulo religioso poderia piorar a sua condição. Mas a mãe de Derek, uma mulher de 70 anos que não falava com o filho há uma década, contactou-me e suplicou-me que tentasse ajudá-lo. A minha primeira visita a Derek no hospital foi uma experiência que nunca esquecerei. Entrei no quarto dele esperando encontrar o homem furioso e violento que tinha entrado na minha igreja. Em vez disso, encontrei um homem completamente quebrado. Derek estava deitado na cama, coberto até ao peito com lençóis brancos de hospital. Os seus olhos estavam abertos, mas não pareciam ver nada neste mundo. Quando me aproximei, algo mudou na sua expressão. Pela primeira vez em semanas, segundo as enfermeiras, mostrou uma reação a algo externo. Os seus olhos focaram-se no meu rosto e começou a chorar. Não soluços ruidosos, mas lágrimas silenciosas que corriam pelas suas bochechas sem que ele fizesse qualquer esforço para detê-las. Derek, disse-lhe suavemente, aproximando-me mais da cama. Venho em paz. Venho oferecer-te o perdão de Deus. Não importa o que tenhas feito. Não importa quanto ódio tinhas no coração. Deus ama-te. Cristo morreu também por ti. E eu, como seu representante e como a pessoa que tentaste matar, perdoo-te completamente. Os lábios dele moveram-se. Pela primeira vez em semanas, tentou formar palavras. O que Derek sussurrou foi tão baixo que tive de me inclinar até quase tocar o rosto dele para ouvir. Vi-o, padre. Vi tudo. Quando disparei, vi para onde foram as balas. Não falhei. Cada bala ia direta ao seu coração, mas ele detinha-as. O rapaz detinha-as com o corpo. E cada bala que ele detinha, eu sentia-a. Sentia o impacto no meu próprio peito. 12 balas, padre. Senti 12 impactos no meu peito, embora nenhuma bala me tenha tocado fisicamente. E com cada impacto via coisas, via a minha vida, via cada pessoa que magoei. Via a minha mãe a chorar quando deixei de lhe falar. Via o rosto de cada cristão que insultei, ameacei, aterrorizei. E quando a última bala foi detida, o rapaz olhou para mim. E, padre, os olhos dele eram como espelhos. Via a minha alma refletida nos olhos dele. Via a escuridão que tinha cultivado durante anos. Vi o vazio onde deveria ter havido amor. E então ele sorriu. Sorriu, padre. Depois de tudo o que lhe fiz, depois de tentar destruir tudo o que ele representa, aquele rapaz sorriu para mim e esse sorriso paralisou-me. Literalmente, o meu corpo deixou de funcionar porque a minha alma não podia suportar tanta misericórdia. Durante os meses seguintes, visitei Derek regularmente. A sua recuperação física foi lenta, mas constante. Os médicos estavam assombrados porque gradualmente começou a recuperar a sensação nas pernas sem nenhuma intervenção médica que pudesse explicá-lo. Mas a sua recuperação espiritual foi ainda mais extraordinária. O homem que tinha dedicado a vida a destruir a fé estava agora faminto dela. Pedia-me que lhe lesse a Bíblia. Pedia-me que lhe explicasse os sacramentos. Pedia-me que lhe contasse mais sobre Carlo Acutis, sobre os santos, sobre a Eucaristia. Padre, disse-me um dia, enquanto praticava caminhar com um andarilho pelo corredor do hospital. Passei anos argumentando que Deus não existia. Li todos os filósofos ateus, debati com teólogos,
Pensei que tinha todas as respostas, mas nenhum dos meus argumentos me preparou para o que experimentei naquela noite. Nenhuma filosofia pode explicar o que vi. Nenhuma ciência pode racionalizar como estou a recuperar o movimento das minhas pernas sem nenhuma razão médica. Passei a minha vida à procura de evidência de que Deus não existe. E Deus respondeu-me aparecendo à minha frente na forma de um adolescente morto. Na noite de Natal de 2023, apenas 2 meses depois do ataque, batizei Marcus Johnson na capela da prisão. Foi uma cerimônia pequena. Estávamos apenas ele, eu, um guarda que serviu como testemunha e a presença invisível mas palpável do Espírito Santo. Quando a água tocou a testa de Marcus, vi algo que me lembrou a noite do ataque. Por um instante brevíssimo, a capela pareceu encher-se de luz. Marcus chorou durante toda a cerimônia, mas eram lágrimas de alegria, não de dor. Padre, disse-me depois enquanto secava o rosto, sinto que acabo de nascer. O homem que entrou na sua igreja naquela noite morreu. Morreu quando aquele rapaz olhou para mim com amor. E o homem que estou a ser agora, este homem batizado, é completamente novo. Não sei como explicar, mas sinto-me limpo pela primeira vez na vida. 6 meses depois, no dia de Páscoa de 2024, batizei Derek Stone na minha igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. Ele caminhou até a pia batismal com as suas próprias pernas, sem ajuda de ninguém. Um milagre médico que os seus médicos ainda não conseguem explicar. Passaram quase 2 anos desde aquela noite de outubro de 2023. A minha igreja continua de pé com os buracos de bala ainda visíveis nas paredes. Decidi não repará-los. São um testemunho permanente do que Deus fez aqui. São lembretes de que quando o mal ataca a igreja, Cristo defende-a. São provas físicas de que os santos intercedem por nós do céu. As vigílias mensais dedicadas a Carlo Acutis continuam, mas agora atraem milhares de pessoas. Vêm de todos os Estados Unidos. Vêm do México, da Guatemala, de El Salvador. Vêm à procura de esperança, à procura de milagres, à procura de se encontrar com o mesmo Deus que protegeu um sacerdote de 12 balas. E os milagres continuam a acontecer. Nem sempre são milagres físicos espetaculares como o meu. Às vezes são conversões silenciosas, às vezes são reconciliações familiares. Às vezes são viciados que encontram a força para deixar as drogas. Às vezes são casamentos destruídos que se restauram. Mas todos têm algo em comum. Todos passam pela intercessão daquele jovem italiano que amou Jesus sem vergonha. Marcus Johnson será elegível para a liberdade condicional em 2033. Entretanto, transformou a sua secção da prisão, lidera grupos de estudo bíblico, ajudou dezenas de prisioneiros a encontrar a fé. Os guardas dizem que a atmosfera no seu bloco é completamente diferente desde que ele começou o seu ministério informal. Derek Stone trabalha agora como voluntário num albergue para sem-abrigo no leste de Los Angeles. Dedica os seus dias a alimentar os famintos, a vestir os nus, a acompanhar os moribundos. O homem que queria destruir a igreja agora vive o evangelho mais radicalmente que muitos cristãos de toda a vida. Visita-me todas as semanas para se confessar e receber a Eucaristia. E cada vez que o vejo ajoelhado frente ao altar, recebendo o corpo de Cristo na língua, lembro-me da noite em que veio para me matar e vejo o poder transformador da graça de Deus. Os outros 3 atacantes nunca foram capturados. Às vezes pergunto-me, onde estarão se as imagens daquela noite os perseguem como perseguiram Marcus e Derek? Irmão e irmã, se estás a ver este testemunho, não é por acaso. Carlo Acutis do céu continua a guiar as pessoas que precisam de encontrar esta mensagem. Talvez estejas a passar por uma crise de fé. Talvez tenhas duvidado de que Deus existe. Talvez tenhas sido ferido pela igreja e te tenhas afastado. Talvez, como Derek, tenhas passado anos argumentando contra tudo o que é sagrado. Mas deixa-me dizer-te algo que aprendi naquela noite quando as balas não me tocaram. O amor de Deus é mais forte que qualquer bala. A misericórdia de Cristo é maior que qualquer pecado. A intercessão dos santos é real e poderosa. Carlo Acutis, um adolescente que morreu há quase 20 anos, continua ativo no céu. Continua a proteger os que invocam o seu nome. Continua a converter os que o atacam. Se ele pôde proteger-me de 12 balas, imagina o que pode fazer por ti. Imagina as balas invisíveis das quais pode proteger-te. As balas da desesperança, as balas do vício, as balas da solidão, as balas do pecado que te estão a matar lentamente por dentro. Quero terminar este testemunho com as mesmas palavras que Carlo Acutis escreveu antes de morrer aos 15 anos. Todos nascemos como originais, mas muitos morrem como cópias. Não morras como cópia, irmão.
Não desperdices a tua vida imitando um mundo vazio que não tem nada real para te oferecer. Vive como original, vive como filho de Deus. Vive sabendo que há um jovem no céu que te ama, que intercede por ti, que está disposto a colocar-se entre ti e as balas que o inimigo dispara contra a tua alma. Carlo Acutis, beato da Igreja Católica, em breve santo, roga por nós. Roga pelos que duvidam. Roga pelos que odeiam. Roga pelos que estão a ser atacados neste momento. E roga por mim, teu humilde servidor, para que continue a ser fiel até o dia em que possa ver-te cara a cara no céu e agradecer-te pessoalmente pela noite em que me salvaste a vida. Que Deus vos abençoe, irmãos. Que a Virgem de Guadalupe vos proteja. E que Carlo Acutis interceda sempre por vocês e pelas vossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.